Boa noite, família. Graça e paz. Estudo bíblico para família Jovens Livres, 9 de julho de 2024. Nós vamos continuar a caminhada de aconselhamento no livro de Provérbios. E eu convido você para abrir comigo a escritura em Provérbios, capítulo 1, onde nós leremos a partir do verso 20 até o verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu caminho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Bendito seja o teu nome, Senhor, Criador dos céus e da terra, que nos deu a tua palavra. Palavra que aquece o nosso coração. A palavra do Senhor é fiel e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor dão vigor, nos orienta em nossa caminhada. Senhor, aplica, Senhor, tua palavra ao nosso coração. Sê gracioso para conosco, nos dá o entendimento e firma os nossos passos para não afastar de ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você estiver dirigindo por uma estrada, não é prudente ignorar as sinalizações. As placas de advertência servem para que possamos nos conduzir em segurança. Quem dirige com prudência, observando as placas de advertência
ao longo da estrada. Não ultrapasse em local proibido. Cuidado, curva sinuosa. E por aí vai. São advertências que são colocadas ao longo do caminho e quem as observa tem condições de chegar ao seu destinatário em segurança. A vida é como uma viagem. Estamos todos numa estrada, nos dirigindo para algum lugar. Jesus usou essa metáfora quando ele falou de dois caminhos, um largo e um estreito. O caminho estreito é difícil de andar por ele, é íngreme, a porta é apertada, mas ele conduz a vida. O caminho largo é mais fácil de andar por ele. Entretanto, ele conduz à perdição. E seguindo essa metáfora, colocando aqui a estrada e a vida, nós estamos dirigindo todos pela vida, nos dirigindo a algum lugar. Queremos chegar com segurança. Então é prudente advertir-se, observar, se advertir pelas placas que são colocadas ao longo do caminho para nos dar a orientação precisa. O livro de Provérbios funciona como essas placas. Salomão é um colocador de placas de advertência ao longo do caminho, mostrando como se conduzir em segurança e mostrando também o que não deve ser feito para não cair no abismo. E como o colocador de placas da beira da estrada, a autoridade não vem de si mesmo, mas vem da autoridade maior do trânsito, que decide quais placas serão colocadas, quais advertências serão feitas. Com Salomão é a mesma coisa. Ele é um colocador de placas, mas essas placas não vêm dele. São os conselhos de Deus que Salomão repassa. Ele é um instrumento do Senhor, um colocador de placas ao longo do caminho. E é assim que eu queria olhar com você para esse texto, aonde ele personifica a sabedoria, e não só aqui nesse texto, mas até no capítulo 9. Nós vamos encontrar a sabedoria personificada. Depois ele a colocará como uma mulher, em contraste com a outra mulher, a loucura. E colocar a mulher como loucura não é discriminação, não é preconceito, como alguns poderiam pensar. Não é esse o propósito. Mesmo porque o livro de Provérbios termina no capítulo 31 com um elogio à mulher virtuosa. Então não há nenhuma depreciação da mulher, apenas uma licença poética de colocar nesses termos literários e personificar a sabedoria como uma mulher, mas personificar também a loucura como uma mulher. São duas mulheres. Então aqui ele fala da sabedoria, da voz da sabedoria. E essa sabedoria está clamando. Observe os versos iniciais 20 e 21, quando diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Então a sabedoria não é oculta, não é algo reservado apenas para iniciados, como se fosse um culto esotérico. Não. A sabedoria está acessível. Ela está em locais públicos. Nas praças ela levanta a voz.
O verso 21 diz: do alto dos muros clama. À entrada das portas das cidades, profere as suas palavras. Então a sabedoria está fazendo o seu discurso num lugar onde todos podem ouvir. Da mesma forma como o evangelho é pregado. Jesus ordenou que o evangelho fosse pregado em todo o mundo. E o evangelho tem que ser pregado para que todos possam ouvir. Não é algo oculto, reservado para iniciados. Não. É aberto a todos, para que todos possam ouvir. E aqui a sabedoria está levantando a sua voz e convidando a ouvir o seu discurso. O aconselhamento é isso, meus irmãos. A sabedoria é oferecida como uma placa de advertência ou como placas de advertências ao longo do caminho, oferecendo o caminhar seguro. O verso 22 vai falar de pessoas que não querem, de pessoas que rejeitam, e fala de três tipos de pessoas: nécios, escarnecedores e loucos. Apesar da sabedoria ser acessível, fazer o seu discurso em lugar público, convidar pessoas para ouvi-la e atender aos seus reclames, existem aqueles que não querem. Um deles são os nécios. Até quando, honestos, amareis a necessidade? Os nécios são os simples, são os ingênuos, são aqueles que ainda não amadureceram, mas que podem ser ensinados. Mas esses nécios aqui, eles amam a sua simplicidade. São ignorantes, e ignorância é falta de conhecimento. São ignorantes que amam a ignorância. Existem muitas pessoas assim que rejeitam o conhecimento, que não querem ouvir a voz da sabedoria e querem continuar caminhando sem ou dirigindo, como nós estamos usando esta metáfora, dirigindo sem atentar para as placas de sinalização, correndo risco. Existe um outro grupo que é chamado de escarnecedores. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Os escarnecedores são os zombadores, são aqueles que zombam de uma vida piedosa. Eles desejam o escárnio, desejam a zombaria, não desejam a piedade, não desejam advertências para caminhar com segurança. Portanto, também estão rejeitando a voz da sabedoria. Não querem. O terceiro grupo são os loucos. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Os loucos são os insensatos. Diferente dos nécios, os nécios são os incautos, são os ingênuos, são aqueles que ainda não aprenderam, mas que podem vir a aprender. Os loucos não. Eles já estão firmados na sua loucura, na sua insensatez. Eles aborrecem o conhecimento. Eles rejeitam. É interessante o Salmo 1, e eu quero fazer menção dele novamente, já fiz nosso primeiro estudo, mas o Salmo 1, ele fala também
dois caminhos. Um é o caminho do bem-aventurado e o outro é o caminho do ímpio. E aí o Salmo 1, no versículo 6, termina dizendo que o Senhor conhece o caminho dos justos. Justo, na linguagem da Bíblia hebraica, o justo é o piedoso. É aquele que caminha com o Senhor. Então o Senhor conhece. O verbo conhecer no hebraico é se relacionar, é ter intimidade, é interagir. O Senhor está nesse caminho do justo, junto com ele. Agora, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por quê? O ímpio, assim como os loucos de Provérbios 1:22, eles aborrecem o conhecimento. Portanto, eles têm uma mentalidade formada, firmam nessa mentalidade e não querem mudar de forma nenhuma. Vão seguir o que acham que deve seguir. Irmãos, não é difícil a gente encontrar esses três grupos. Eles estão por aí, precisando de aconselhamentos. Entretanto, desses três tipos aqui, o que ainda pode ouvir o aconselhamento e mudar a sua postura, observando as placas de advertência, são os nécios, os incautos, os simples. Aqueles que ainda não adquiriram o conhecimento, mas estão, de certa forma, abertos. São ensináveis. É bom lidar com pessoas que são ensináveis. E todos nós devemos ser. Porque, por mais experiente que somos em algumas áreas, depois de alguns anos de caminhada, mas nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo. Todos precisam de orientação, de advertência. Portanto, ser ensinável é um caminho de sabedoria. É justamente o contrário dos escarnecedores e dos loucos. Esses rejeitam completamente. Eles querem viver do jeito que estão vivendo e nada, ninguém vai mudar a forma deles viverem. Não adianta tentar. A sabedoria está gritando. Ela não está falando, ela está gritando para se fazer ouvida. E ela está gritando em lugares públicos, praças, altos dos muros, entrada das portas da cidade, ou seja, lugares públicos, ela está fazendo o seu discurso em alta voz para ser ouvida. Mas está sendo rejeitada por alguns grupos. Verso 23. Um apelo da sabedoria. Atentai para a minha repreensão. Dificilmente alguém gosta de repreensão. Eu nunca vi ninguém comemorando por ter sido repreendido. Quando, na verdade, deveríamos fazê-lo. Porque aquele que nos repreende se preocupa conosco. E se fomos repreendidos é porque foi achada em nós alguma falta. E às vezes nem percebemos. E ao ser repreendido, temos condições de perceber essa falta e corrigir. Por isso deveríamos comemorar, porque quem nos repreende está nos ajudando a crescer.
Ao passo que pessoas que não nos dizem nada, não importa o que façamos, se certo ou se errado, essas pessoas muitas vezes não se preocupam conosco, elas não querem se incomodar. Seguem o seu caminho, sem ligar se eu ou você estamos olhando para as placas de advertência. Agora, quem nos repreende, sim, está apontando para nós a placa de advertência. Cuidado, olhe para a placa, observe a instrução. Então a sabedoria está fazendo isso. Atentai para a sabedoria. Quando você for repreendido ou repreendida, não fique com raiva da pessoa que te repreender. Embora isso não nos traga prazer no momento da repreensão, mas isso poderá nos trazer grande ganho, crescimento. Portanto, ao ser repreendido ou repreendida, nós devemos dar graças a Deus. Porque Deus colocou alguém para colocar uma placa de advertência no nosso caminho. Então, atentai para a minha repreensão. O final do verso 23 é muito curioso e tem uma amplitude muito grande, porque diz assim: eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Por que é curioso e de uma grande amplitude? Porque essa sabedoria tem um espírito. E ela está disposta a derramar o seu espírito. E não derramar de qualquer forma, mas derramar copiosamente, abundantemente. Pensa numa chuva forte caindo com abundância, copiosamente. Assim a sabedoria, que tem um espírito, está disposta a derramar esse espírito de forma abundante sobre vós outros. Para quê? Vos farei saber as minhas palavras. Essas palavras precisam ser compreendidas e elas o serão a partir desse enchimento do Espírito. Isso nos lembra algo que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 17. Jesus está falando da vinda do Espírito, do Consolador. Eu vou ler também o verso 16. Verso 16 e 17 diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Senhor está dizendo que iria conceder o seu Espírito. Esse Espírito é o Espírito da verdade, o Espírito que vai estar com o seu povo e vai ajudar o seu povo a caminhar de acordo com a verdade. Então essa é uma promessa que Jesus fez antes da sua morte e ascensão. E essa promessa foi cumprida, nós sabemos, no Pentecostes. É o Espírito que veio para convencer
do pecado, da justiça e do juízo, e para fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. Não dá para a gente saber se quando Salomão escreveu isso, ele tinha em mente o Espírito Santo. Entretanto, a sabedoria, ela tem vida. E se ela tem vida, ela tem um espírito. E esse espírito, ela está prometendo derramar de forma copiosa sobre as pessoas, para que elas possam saber as palavras que estão sendo ditas pela sabedoria. Então isso nos liga direto ao texto que nós lemos, onde Jesus faz a promessa do Consolador. Todo aconselhamento é eficaz quando há uma aplicação feita pelo Espírito de Deus, para que possamos aceitar a repreensão e corrigir nossas faltas e, consequentemente, continuar o nosso caminho com prudência, olhando para as placas de advertência. Verso 24. Mas por que clamei e vós recusaste? Então, nem todos irão aceitar. Nem todos vão receber. O discurso de Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, se os irmãos puderem, quiserem, e eu os aconselho a fazerem, abrir comigo esse texto, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler aqui o verso 51. Estevão está discursando ali para aqueles judeus que estão resistindo e, consequentemente, Estevão será, em função desse seu discurso, apedrejado. O verso 51, ele diz o seguinte: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, ou seja, não ouviam, não queriam atender de forma alguma. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, os antepassados haviam resistido ao Espírito, desobedecido a Deus. E essa geração a qual Estevão está falando também resistia. E muitos ainda estão resistindo ao Espírito. Portanto, o texto diz exatamente isso, Provérbios 1, 24. Mas porque clamei e vós recusastes, é o mesmo que resisti. Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. A sabedoria está oferecendo ajuda. Estender a mão é sinal de ajuda. Ajuda para poder caminhar com segurança. Mas existem aqueles que não querem a mão estendida. Não atendem. Rejeitam o ensino, a repreensão. Antes, verso 25, rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Rejeitar o conselho é rejeitar a palavra que a sabedoria está falando. É rejeitar a palavra de Deus. Esse conselho vem do Altíssimo. Salomão é apenas o colocador de placas à beira da estrada. O conselho vem do Altíssimo.
do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E muitos estão resistindo. Essa é a pior coisa, meus irmãos, que alguém pode fazer a si mesmo. Resistir à palavra inspirada pelo Espírito, a palavra de Deus. Todo aconselhamento verdadeiro tem base na palavra de Deus, na Escritura. Por isso, Provérbios é um livro de aconselhamento por excelência. Porque orienta a caminhar de acordo com o conselho de Deus. E por que Deus dá conselho? Porque Ele quer conduzir o seu povo em segurança. Ele fez isso desde o Éden. Quando ele diz assim, esse foi o primeiro conselho da história, o primeiro conselho dado por Deus. Ele diz por um homem, de toda a árvore do jardim podereis comer livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse foi o primeiro conselho dado ao homem. Um conselho que foi desobedecido, como nós sabemos. E Deus continua dando o seu conselho, porque Ele nos deu sua palavra. Ele nos deu o seu Espírito. Ele nos dá ministros da palavra. Então Ele continua aconselhando. Mas muitos estão resistindo ao aconselhamento de Deus. Verso 26. Aqueles que rejeitam, a sabedoria diz o seguinte: também eu me rirei na vossa desventura. Essa é a reação da sabedoria àqueles que a rejeitam. Isso nos leva direto ao Salmo 2. Nós vimos aquela hora o Salmo 1. Agora eu gostaria de ver com você alguns versículos do Salmo 2. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. A palavra no hebraico é Mashiach, ungido, Messias, que é a mesma palavra do grego Cristo, ungido. Então, os poderosos se levantam e conspiram contra o ungido do Senhor. E esses poderosos dizem, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aquilo que representa a liberdade, o ungido do Senhor, para esses poderosos aqui, é como se fosse laços e algemas que eles querem ficar livres. Agora, olha a resposta de Deus no verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. É a mesma resposta da sabedoria aqui no verso 26. Também eu me rirei na vossa desventura. Aqueles que ignoram as placas de advertência pelo caminho, ao longo da estrada, esses serão desaventurados, porque são imprudentes e cairão no precipício. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Então a sabedoria está gritando, está clamando, está chamando para ouvi-la, para atendê-la, mas aqueles que desprezam, aqueles que resistem, aqueles que ignoram, quando chegar a desventura deles, a sabedoria rirá, zombará deles, porque foram loucos escarnecedores. Verso 27.
Em vindo o vosso terror, como a tempestade, e em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, verso 28, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Imagina que coisa terrível está acontecendo aqui. Porque vai chegar o terror, vai chegar a dificuldade, vai chegar os momentos difíceis, e aí vão procurar pela sabedoria, mas não vão encontrá-la mais. Isso nos leva a uma parábola contada por Jesus em Mateus capítulo 25. A parábola das 10 virgens. E ali dessas 10 virgens, 5 são prudentes e 5 são imprudentes. Leiamos a parábola. Mateus 25, a partir do verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que os vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Há uma semelhança entre essa parábola e o que nos diz o texto de Provérbios. Porque vai chegar um momento que a sabedoria não poderá mais ser encontrada. Foi como na época de Noé, 120 anos construindo a arca e pregando. Porque Pedro diz na sua carta que Noé foi um pregador da justiça. Então Noé, enquanto construía a arca, colocava placas de advertência dizendo: olha, vai vir chuva, vai encher de água, vai varrer toda a terra. A prudência está em entrar na arca que eu estou construindo. Não sabemos se essas foram as palavras, mas algo parecido com isso. Chegou o dia. Noé entra na arca com a sua família, com os animais que foram selecionados, e aí Deus fecha a porta da arca por fora e calafeta e manda
águas sobre a terra. Imagina o desespero daqueles que não levaram a sério as placas de advertência. Agora era tarde. Não tinha mais como entrar na arca. O próprio Deus fechou a porta. Não tinha mais entrada. Imagine as virgens imprudentes e o desespero para entrar e estar com o noivo e ouvir: não vos conheço. Então vai chegar um momento em que a sabedoria vai ser tirada. Não poderá mais ser encontrada. E aqueles que estiverem em aperto e em angústia vão invocar, mas a sabedoria não vai responder. Vão procurá-la, mas não vão achá-la. Verso 29. Portanto, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. O verso 7 do capítulo 1 diz exatamente isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se não preferiram o temor do Senhor, não estão preferindo a sabedoria, estão preterindo a sabedoria. Portanto, a sabedoria não será mais encontrada por eles. É preciso ouvir a sabedoria enquanto ela está gritando nas praças. Enquanto ela está sobre os muros e as portas da cidade, chamando, convidando a ouvi-la. É preciso ouvi-la antes que seja tarde. Verso 30. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Verso 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Essa é a consequência para aqueles que não querem o conselho de Deus. Aqueles que desprezam a repreensão do Altíssimo. Aqueles que rejeitam a voz da sabedoria. Vão comer do fruto amargo do seu procedimento. Vão se fartar dos seus próprios conselhos. Dos próprios conselhos daqueles que são nécios, escarnecedores e loucos, são conselhos de destruição, de autodestruição. E o verso 32 fala sobre os nécios e os loucos quando diz: os nécios são mortos por seu desvio. E os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. A impressão de bem-estar, ou seja, eles acham que estão com a razão, acham que estão fazendo certo, acham que está tudo bem para eles, estão se sentindo bem, estão caminhando para o abismo. A sua impressão de bem-estar os leva à perdição. O verso 33 conclui o capítulo, falando sobre aqueles que ouvem, o clamor da sabedoria. Aqueles que dão ouvidos à voz da repreensão. Aqueles que preferem o temor do Senhor. Ouvir os conselhos do Altíssimo e não os conselhos do seu próprio coração. O verso 33 termina assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Portanto, a prudência faz com que se atente para as placas de advertência, para chegar seguro ao destinatário. Ouvir o conselho de Deus. Isso é prudência. E o livro de Provérbios está aqui, colocando essas placas à beira da estrada para que a gente possa se orientar por elas.
Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que você seja um desses prudentes, que atenta para as placas, obedece à sinalização, ouve a voz da sabedoria. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, quero te louvar e agradecer por esta palavra de sabedoria. Palavra vinda do teu Espírito, que como placas de advertência à beira da estrada serve para nos ajudar a chegar com segurança. Aplique ao nosso coração, ao coração do teu povo, fortalecendo a fé do teu povo, ajudando a caminhar com prudência, a caminhar com segurança. Sustenta com a tua graça, em nome e por amor de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tenham todos uma boa noite. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.